merecer. Eu não. Senhor Deus Todo-Poderoso, é com alegria que chegamos à Tua casa para render-te adoração, louvores e ações de graças por tudo quanto o Senhor tem feito e mais, o Deus que Tu és em nossas vidas. Obrigado porque o Senhor nos permite nesta manhã, Senhor, mais uma vez, chegar à Tua presença e dizer como é bom andar contigo, como é bom buscar a Tua face, como é bom ter um relacionamento profundo com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então nesta manhã, Pai, que possamos, ó Senhor, sim, ser atendidos em nosso desejo, de estar contigo em todo instante, de andar na Tua presença, debaixo da Tua graça, da Tua misericórdia, e que sejamos restaurados, curados, libertos de tudo aquilo que é necessário. Opera nesta manhã em meio a este culto, na vida daqueles que estão aqui, como na vida dos que nos assistem ou nos ouvem pela nossa web, Senhor. Se com a equipe de louvor e os hinos que serão entoados, e também com o Teu arauto, Teu servo nesta manhã, usando, capacitando, e que Ele fale às nossas vidas o Teu querer e a Tua vontade. Assim oramos e somos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, meus amados irmãos. Vamos ficar de pé e entoar o hino, tema do nosso mês. Fala sobre graça imensa, divina graça. Ó, que amor do Filho de Deus. Este amor que a tudo ultrapassa é o dom gratuito dos céus. Graça imensa, divina graça. Ó, que amor do Filho de Deus. Esse amor que a tudo ultrapassa é um dom gratuito dos céus. Ó, divino amor que desceste, abundante em meu coração. A minha alma gozo trouxeste, alegria, paz, salvação. Eis-me aqui, Jesus, genuflexo, esperando mais de Ti. Sei que não me deixas perplexo, mas derramas luz sobre mim. No altar me ponho pra sempre, tudo entrego a Ti, meu Senhor. Pois sobre só Tua vontade, pra servir-te, amar com fervor. Graça imensa, amor transcendente, fonte eterna, pura, vital. Brota sempre dessa nascente, salvação perfeita, eternal. Vem agora, Espírito Santo, em meu peito fogo acender. Faz em mim a Tua vontade, purifica todo o meu ser. Aleluia. Bom dia, paz do Senhor. Abra a tua Bíblia no Salmo de número 118. Salmo de número 118. Diz assim a palavra do nosso bom Deus: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Em meio à tribulação invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. O Senhor está comigo, não temerei. Que me poderá fazer o homem? O Senhor está comigo entre os que me ajudam. Por isso verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as destruí. Cercaram-me de todos os lados, mas em nome do Senhor as destruí. Como abelhas me cercaram, porém como fogo e espinhos foram queimadas, em nome do Senhor as destruí. Empurraram-me violentamente para me fazer cair, porém o Senhor me amparou. O Senhor é a minha força,
e o meu cântico, porque ele me salvou. Nas tendas dos justos a voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas, a destra do Senhor se eleva, a destra do Senhor faz proezas. Não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. O Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Abri-me as portas da justiça, entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. Aleluia. A igreja pode se sentar. Nós estamos contentes com a tua presença na casa do Senhor nessa manhã. Que Deus possa abençoar a tua vida, abençoar o teu coração. Queremos apenas lembrar os irmãos que estejam orando pelo nosso retiro de carnaval. Nós temos um grupo grande no nosso retiro de carnaval. Muita gente também viajando, para que Deus possa abençoar os retirandos e guardar aqueles que estão viajando. Queremos fazer um convite todo especial para a igreja. No próximo domingo à noite, nós teremos a celebração de aniversário da nossa igreja. São 53 anos de aniversário que nós estaremos celebrando no próximo domingo à noite. Estará presente conosco o reverendo Manuel Lima, é o nosso diretor para o Brasil, nosso diretor de área no Brasil. Ele será o nosso pregador no próximo domingo à noite. Queremos que você esteja participando, trazendo mais alguém. Será uma noite de celebração, uma noite de festa, uma noite onde nós estaremos agradecendo a Deus pela fidelidade dele para com a sua igreja, para com o seu povo. E nós louvamos a Deus, porque Deus tem nos abençoado a cada dia e também a cada instante. E queremos também apenas comunicar à igreja o falecimento da minha mãe essa madrugada. Está na glória. O caminho dos santos é assim, meus amados. O caminho dos santos é nascer, viver, encontrar Jesus Cristo como Senhor e Salvador e receber a coroa da vida eterna em Cristo Jesus. E eu peço aos irmãos que estejam orando, principalmente pelo meu pai, um senhor de 93 anos. A nossa maior preocupação é com ele, porque minha mãe está na glória de Deus, e é onde nós estaremos um dia para a honra e glória do nome do nosso Senhor. E queremos pedir que a igreja se lembre dele em oração. Ele foi pastor dessa igreja durante 9 anos, foi o primeiro nazareno no Brasil. Ele é pastor já jubilado, mas ainda continua pregando, para que Deus dê a ele força, para que Deus dê a ele ânimo. A oração dos filhos ontem à noite, nós nos comunicávamos por WhatsApp, foi: Deus, se terá sofrimento, leve. E Deus é fiel, Deus não permitiu que sofresse mais do que seria capaz de suportar. Deus a levou, e nós estamos indo amanhã para um culto de gratidão a Deus, porque a cerimônia de um cristão não é cerimônia de derrota, é cerimônia de vitória, porque nós morremos para nos encontrarmos com Cristo Jesus. E amanhã estaremos a família toda reunida em Brasília, o enterro será lá, num culto de gratidão a Deus pela 82 anos de vida que Deus concedeu à minha mãe, e agora ela vive eternamente nos braços do Pai, para a honra e glória do nome do nosso Senhor e Deus. Por isso que nós vamos entoar o hino Rica Verdade, Jesus é meu. Ele nos dá a vida eterna através do seu sacrifício, através do seu amor. E que possamos verdadeiramente guardar isso e viver a mensagem de Cristo em nossos corações. Rica verdade, Jesus é meu, crucificado por mim sofreu, já ressurgido junto com Deus, vive por mim na glória dos céus. Digno é Jesus de todo louvor,
sem fim, Ele incansável cuida de mim. Jesus é meu, Ele há de voltar para me conduzir ao seu lar. Diga Jesus e todo louvor, Ele ganhou na cruz nosso amor. Seja louvado com devoção pelo seu povo, nele em canção. Abra a tua Bíblia no livro de Gênesis, livro do Gênesis, capítulo de número 3. Nós vamos ler todo este capítulo nesta manhã. Gênesis, capítulo de número 3. Nos diz assim a palavra do nosso Senhor e Deus. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, perante ou por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a tua mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. Teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás.
E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tornado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Vamos orar. Pai, ministra os nossos corações com a tua palavra nesta hora. Que tu possas sustentar o teu servo, dando a ele força, sabedoria, e que ele possa ser um instrumento nas tuas mãos para nos abençoar nesta manhã. Que caiam por terra nesta hora todas e quaisquer resistências contrárias à tua ministração. E na autoridade do nome de Jesus nós declaramos a tua palavra vitoriosa. Assim nós oramos, te bendizemos e nos colocamos na tua presença em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, esse é um texto muito interessante da palavra de Deus que certamente nos trariam muitas discussões. É um texto que, se fôssemos entregar para teólogos, dizendo para eles: olha, gostaria que vocês pudessem explicar algumas coisas nesse texto, certamente os teólogos fariam um grande concílio, gastariam muito tempo, porque esse é um texto rico em detalhes, rico em coisas que para nós parece um tanto quanto estranho no linguajar que Moisés usa nesse texto. É um texto que nos apresenta uma serpente que fala. É um texto que nos apresenta um homem e uma mulher que fazem escolhas erradas e por isso trazem consequências até hoje para as nossas vidas. É um texto que fala sobre a catástrofe que abateu a raça humana. A catástrofe que tomou conta da raça humana. A história você conhece muito bem. Quem cresceu na igreja conhece perfeitamente a história de Adão e Eva. Lá estavam eles no paraíso, até que a serpente vem, os tenta, eles aceitam a tentação, cedem à tentação, e assim eles levam toda a raça humana a ser contaminada pelo pecado, como nós somos hoje. Eu e você somos contaminados pelo pecado. Nascemos já pecadores. Nós já nascemos com a raiz e com a inclinação do pecado no nosso corpo, na nossa mente, e por isso nós precisamos ter um encontro genuíno e verdadeiro com Deus. Mas nesse texto, quando você começa a analisar algumas verdades interessantes para nós encontramos algumas coisas que nos fazem refletir. Na narrativa de Moisés, nós encontramos verdades como, por exemplo, Deus conhece os nossos passos. Deus conhece o nosso caminhar. Deus sabe perfeitamente quais são os passos que nós estamos dando. Lá estava Adão, no Éden, estava ele com sua esposa. De repente a serpente vem, os tenta, e eles cedem à tentação, achando que Deus não iria ver o que eles estavam fazendo. Achando que Deus não iria conseguir enxergar aquele fato, porque eles estavam ali no Éden, e eles não tiveram a preocupação de pensar em Deus, como nós muitas vezes não temos a preocupação de pensar em Deus. Como nós muitas vezes esquecemos que Deus vê todas as coisas. Deus sabe perfeitamente por onde nós andamos, que caminhos nós temos trilhado, que escolhas nós temos feito na vida. Ele sabe se você está vivendo em pecado ou se você não está, se você está em obediência ou se você está em desobediência. E não adianta você achar que você pode se esconder de Deus, porque de Deus ninguém se esconde. A Bíblia diz que você pode descer ao mais profundo abismo da terra, Deus vai estar lá. Você pode subir até o mais alto dos céus,
e Deus vai estar lá. Pode ir ao lugar mais longínquo, mais distante, tentar fazer como Jonas fez quando resolveu pegar um navio para Tarsis, achando que poderia se refugiar em Tarsis, porque naquela época Tarsis era o lugar mais distante da face da terra. Deus vai estar no lugar mais distante. Pode subir aos céus, Deus vai estar lá. Em todos os lugares Deus está. Então não tem como se esconder de Deus. E às vezes nós nos esquecemos disso. Eu vou cometer um pecado aqui, ninguém está vendo, não tem ninguém perto. E vai lá e faz um pecado, e se esquecendo que Deus está ali, que os olhos do Senhor estão sobre nós, que os olhos de Deus se encontram sobre as nossas vidas. E esse texto nos ensina exatamente isso. Adão e Eva foram lá, cederam à tentação, e lá estava Deus olhando para eles. Olhando para eles. Uma outra lição que esse texto nos ensina também, é uma lição que às vezes nós não paramos para refletir, que as nossas escolhas podem trazer bênção ou maldição. A tua escolha pode trazer bênção para a tua vida, como as tuas escolhas podem trazer maldições para a tua vida. Então qual é o segredo? Cuidado com as tuas escolhas. Cuidado com as escolhas que você vai fazer na vida. Às vezes nós fazemos escolhas achando que não tem problema nenhum, nos esquecendo daquele texto da palavra de Deus, que diz assim: há caminho que ao homem parece direito, mas o seu fim leva à morte. O homem faz escolhas pensando no seu prazer, pensando nas suas delícias, pensando na condição de se satisfazer diante daquilo que ele está vendo, que os seus olhos veem, e não reflete que atrás da sua satisfação pode existir maldição. Adão e Eva não pensaram na maldição que trariam sobre a raça humana. Se hoje nós temos problemas, meus amados, é graças a Adão e Eva. Eles fizeram a escolha errada. Nós somos descendentes deles. Então eles trouxeram para a raça humana toda essa degeneração que nós temos física, moral, emocional e espiritualmente falando. Porque não pensaram que suas escolhas poderiam trazer uma maldição para a raça humana. Como nós, às vezes, não pensamos quando fazemos escolhas. Como é comum nós, os pastores, às vezes ouvimos de pessoas assim: pastor, se eu soubesse que iria acontecer isso, eu não teria feito essa escolha. Então, meu amado, antes de fazer as suas escolhas, ore a Deus. Pergunte a Deus, fale com o Senhor, peça direção, peça orientação a Deus. Diga para Deus: Senhor, essa minha escolha agrada o teu coração? Essa minha escolha vai trazer bênção ou maldição na minha vida? Que resultados eu terei que colher com a escolha que eu fizer agora? A Bíblia diz que quem semeia vento, colhe tempestade. Se você semear corretamente, você vai colher corretamente. Se você semear erroneamente, você vai colher para a tua tristeza, para a tua dor e para a tua frustração. Então nós temos que ter responsabilidade nas nossas escolhas em todas as áreas da vida. Em todos os momentos da vida. A vida do crente tem que ser uma vida de entender que Deus é aquele que nos dá a direção, Deus é que nos dá a resposta certa, Deus é que tem o melhor para nós. Então, vá aos pés do Senhor, clame a Deus, diga para Deus: Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Qual é o teu querer? Que escolha eu devo fazer aqui, Senhor? E não deixar-se levar pelas escolhas da emoção. E muitas vezes nem pelas escolhas da razão. Porque a razão também pode nos trair. Mas é deixar-se levar por aquilo que Deus colocar no teu coração, porque a resposta certa, ela vem do Senhor. Uma outra verdade nesse texto também é que cada um de nós, diante das nossas escolhas, somos responsáveis individual, moral e espiritualmente diante de Deus. Olha o texto o que diz. O texto fala que lá estava Adão e Eva, foram tentados pela serpente, a serpente os tenta, eles cedem à tentação, eles deixam-se levar por aquela condição que a serpente havia dito. Quando o Senhor os encontra, começa o jogo de empurra. Percebe no texto? Chega Deus para Eva e diz: Eva, o que fizeste? Chega Deus para Adão e diz: Adão, o que fizeste? Senhor, a mulher que tu me deste.
Chega Deus para Eva: Eva, o que fizesse? Ah, Senhor, a serpente que tu colocastes no caminho, no jardim. Perceberam como eles estão quase dizendo assim: Deus, a culpa é tua. Porque se não me tivesse dado esta mulher, eu não teria caído. Aí Eva: Deus, se não tivesse dado a serpente, eu não teria caído. Mas foi a mulher que tu me destes, foi a serpente que tu colocastes no caminho, então nós caímos. Aí Deus olha para a serpente não tinha para quem correr, não tinha em quem jogar a culpa. A serpente, que estava dominada pelo maligno, sabia perfeitamente que a responsabilidade era dele, porque ele havia tentado. Mas nesse texto Deus vem e dá para cada um a punição que cada um deveria ter, ou revela a cada um a maldição que cada um traria sobre si, porque Deus entende que nós somos responsáveis diante dele, individual, moral e espiritualmente. Você vai prestar contas a Deus no dia que você chegar diante do trono dele. E não vai ter desculpa que te livre das tuas culpas, meu amado. Não adianta você chegar e dizer: ah, Deus, foi a igreja que tu me deste, foi o pastor que eu tive, foi o marido, foi a esposa, foi o pai, foi a mãe, foi o irmão, foi o vizinho, foi não sei quem. E Deus vai olhar para você e dizer assim: a responsabilidade é só tua. É por isso que a Bíblia diz que nós é que temos que segurar a nossa coroa da salvação para não perdermos a vida eterna. Mas eu tenho que lutar para que eu não perca. Porque se eu perder a vida eterna, a responsabilidade será apenas minha. De mais ninguém. De mais ninguém. E nós temos que entender isso, porque nós temos o hábito de empurrar a responsabilidade para os outros. Quando nós erramos, nós queremos sempre achar uma desculpa para escapar dos nossos erros. Ao invés de chegarmos e assumirmos, dizemos: não, realmente eu errei, eu tenho que pagar um preço, eu tenho consequências pelos meus erros, eu fiz a escolha errada, então eu vou pagar o preço. Como seria bom se cada um de nós tivesse a consciência de entender que por fazermos as nossas escolhas erradas, nós temos que pagar o preço, e que cada um de nós pagasse o preço pelas nossas escolhas, para que pudéssemos não mais errarmos diante das nossas escolhas. Então, meu amado, não adianta você achar que o problema é o outro. Não é. O problema é você. Você é o teu maior problema. Você é o teu maior inimigo. É você quem deve ser responsável por você mesmo. É você quem deve cuidar da tua condição de salvação, da tua condição de vida eterna. É você quem tem que cuidar. Mas nesse texto ainda, esse texto interessantíssimo de Gênesis 3, há uma questão que eu gostaria de trabalhar mais pormenorizada com vocês nesta manhã. A pergunta que me vem à mente é a pergunta sobre aquilo que se encontra exatamente no versículo de número 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Onde estás? Pare e pensa comigo um pouquinho, meu amado. Reflita nisso. Nós acabamos de falar hoje de manhã que Deus é onisciente. E Deus é onipresente. E Ele também é onipotente. Deus, Ele tem a ciência de tudo. E Deus está em todos os lugares. Então, sendo Deus onisciente e sendo Deus onipresente, como é que Deus faz uma pergunta dessa? Aonde estás, Adão? Aonde estás? Será que isso nega a onisciência de Deus? Será que isso nega a onipresença de Deus? Será então que a Bíblia é fraudulenta e a nossa interpretação sobre as verdades do Senhor se tornaram em fraude? Ao olhar para essa pergunta, nós começamos a nos questionar: por que Deus faz essa pergunta se ele tinha consciência do que Adão estava fazendo? Por que Deus faz essa pergunta se Deus está em todos os lugares? Então Deus não é isso que nós pregamos? Esta pergunta, ela tem que ser interpretada de uma outra maneira. Na verdade, existe um provocar de Deus com Adão. Deus sabia onde Adão estava. Deus sabia o que havia acontecido com Adão, como Deus sabe o que acontece com cada um de nós. Mas Deus precisava fazer Adão refletir.
Como Deus, às vezes, usa de situações para que nós possamos refletir. Como Deus, muitas vezes, cria momentos, permite certas coisas para que nós possamos refletir na nossa vida, na nossa escolha, na nossa conduta, aonde nós estamos. Então Deus volta-se para Adão e pergunta: aonde tu estás? Mas a pergunta não é só aonde tu estás. O que nós olhamos no texto é apenas isso, mas por detrás existe uma verdade. A pergunta de Deus aqui para Adão é: Adão, aonde tu estás? Porque comigo tu não estás. Olha só. Aonde tu estás, Adão? Porque tu não estás comigo. Tu não estás comigo. Tu não estás mais comigo, Adão. Deus tenta mostrar para Adão as consequências. Deus tenta mostrar para Adão que Adão havia feito uma escolha. Adão havia caído em desobediência. E Adão não estava mais com Deus. Por isso essa pergunta: aonde tu estás, Adão? Porque tu não estás comigo. Sabe aquela coisa de que pai chega para filho, quando o filho comete um erro, e você olha para o filho e pergunta para o filho assim: aonde você aprendeu isso? Quem te ensinou isso? Quem falou isso a respeito de você? Ou te ensinou que você falasse isso? Eu me lembro que certa vez eu estava no carro, indo embora para casa, e meus 2 filhos, como toda criança, porque filho de pastor não é diferente, filho de pastor é como filho de qualquer um de vocês, meus amados. Filho de pastor tem lá as suas virtudes e tem as suas dificuldades, e nós estávamos indo para o carro, havia pego eles na escola e tal, estão os dois no banco de trás do carro, e de repente começa assim um MMA dentro do carro. Uma luta dos filhos, sabe? Aquele negócio de filho começar a se pegar com outro, e um filho começa a rosnar para o outro, e tal, aquele negócio, e começou a briga, e de repente um dos dois solta um palavrão daqueles assim, dos mais cabeludos, e eu olhei pelo retrovisor na hora, bati o olho, falei num tom mais alto, virei e perguntei: aonde você aprendeu isso? Teu pai fala isso? Não. Tua mãe fala esse palavrão? Não. Aonde você aprendeu, filho? Foi na escola, pai. Então, corta, arranca isso da tua palavra, porque não é isso que teu pai te ensina, não é isso que a tua mãe te ensina, não é isso que nós queremos para você. A pergunta que eu estava fazendo para ele: aonde tu estás nesse momento, menino? Porque não foi isso que eu te ensinei. Não foi isso que eu quis para você, não é este o exemplo. A mesma coisa Deus está falando para Adão: Adão, você não está comigo. Você não está comigo. Até agora tu estavas. Até alguns instantes atrás tu estavas. Até alguns momentos atrás tu tinhas comunhão comigo. Se você voltar na narrativa que Moisés faz aqui no livro de Gênesis, você vai ver que a Bíblia diz que Adão falava com Deus, Deus falava com Adão, existia uma comunhão perfeita, uma comunhão entre os dois, havia uma alegria, uma harmonia no Éden, e de repente quando Adão quebra isso, a pergunta de Deus é: aonde tu estás, Adão? Tu não estás comigo. Tu não estás comigo. É a mesma pergunta que Deus faz para mim e faz para você hoje. Aonde tu estás? Aonde tu estás? Tu estás com Deus? Ou não estás com Deus? Te encontras com o Senhor? Ou não te encontras com o Senhor? A atitude de Adão e a pergunta de Deus: aonde tu estás? Deus estava tentando dizer para Adão assim: sabe, Adão, você agora está no pecado. E quem está no pecado não tem comunhão com Deus. Aonde tu estás? Não estás comigo, então estás nas trevas. Eu sou a luz, tu és as trevas. Jesus disse: eu sou a luz, e quem não está em mim não é luz. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Aquele que estiver em mim, esse terá a vida eterna. Então tu não estás comigo. Então, Adão, você não tem mais comunhão comigo, Adão. O pecador, quem anda no pecado, quem vive no pecado, quem escolhe o pecado para ser prática na vida, quem toma a decisão de uma escolha errada e pecaminosa, no momento em que você peca, diz Hebreus, que você já não tem mais amizade com Deus, porque o pecado é inimizade contra Deus. O pecado, ele rompe o nosso relacionamento com Deus.
O pecado nos separa da comunhão com Deus. Deus, ele não tem comunhão com o pecador. Deus tem comunhão com os santos, com seus filhos, aqueles que são lavados e redimidos do sangue do Cordeiro, aquele que tem o batismo com o Espírito Santo, que anda de uma vida reta, uma vida íntegra, uma vida verdadeira. Com esses Deus tem comunhão, e Deus ainda diz: nestes eu tenho prazer. Mas quem anda no pecado não tem comunhão com Deus. Por isso não adianta você dizer, porque a palavra de Deus é bem clara quando nos apresenta isso. Ah, pastor, não tem nada de mais um pecado de vez em quando? Tem, porque quando você peca, você quebra a tua comunhão com Deus. E se você morrer naquele instante, o que está guardado para você é o que você não gostaria de herdar para a eternidade. Em segundo lugar, Deus está dizendo assim: Adão, aonde tu estás? Porque tu não estás comigo. Então não tens e nem podes mais desfrutar da santidade de Deus na tua vida. Nós somos uma igreja, meus amados, que pregamos que o crente pode ter vitória sobre o pecado. A nossa teologia é uma teologia armínio-wesleyana, em que nós falamos sobre duas obras da graça. A primeira é arrependimento, conversão, com justificação, que é tornar-se justo, regeneração, ser gerado outra vez, e adoção, que é ser adotado como filho de Deus. E temos uma segunda obra da graça, que é chamada batismo com o Espírito Santo ou santificação. Na santificação você passa a ter poder e vitória sobre a tua natureza contaminada, a tua natureza pecaminosa, degenerada, essa natureza adâmica que nós trazemos. O Espírito Santo nos capacita a termos vitória sobre ela. Mas há um erro na nossa denominação por parte de muitos crentes e até da compreensão de muitos pastores por não explicarem isso aos seus fiéis, de que o homem santificado, ele pode perder a santificação. Como o homem salvo pode perder a salvação. E isso a nossa teologia e interpretação da Bíblia deixa bem claro. Se você hoje é salvo, amanhã você pode não ser salvo. Depende da escolha que você fizer. Se você é santificado, cheio do Espírito Santo, transbordando na maravilhosa graça do Espírito Santo, se amanhã você ceder ao pecado, você perdeu o batismo com o Espírito Santo na tua vida e é considerado diante dos olhos de Deus um pecador. Então a santificação, ela nos dá poder sobre o pecado, mas ela não nos torna imunes ao pecado. Imunes ao pecado. Enquanto estivermos nesta vida, nós teremos que lutar para não cairmos em pecados. Mas quando nós cedemos, perdemos a santidade. A maior prova é Adão. Adão foi criado santo. Adão era um homem limpo. Adão era um homem sem a contaminação do pecado. Adão e Eva eram seres criados por Deus, segundo a imagem e semelhança de Deus. Eles eram essencial e existencialmente igual a Deus. A sua essência era santa e a sua existência era eterna. E Adão, na sua santidade, na sua pureza, ele cede, ele se contamina, leva toda a raça humana à contaminação. E Deus demonstra para ele o seguinte: Adão, se não houver arrependimento, tu não poderás mais alcançar aquilo que eu tenho para você, que é a vida eterna, porque perdestes a santidade. Hebreus 12:14 fala sobre isso. Sem a santificação de modo algum o homem verá a Deus. É necessário que sejamos puros. É necessário que sejamos santos. E Adão perde a santidade. O crente que não cuida da santidade, ele perde a santidade. O crente que não cuida da salvação, ele perde a salvação. Então, Adão, aonde tu estás? Porque tu não estás mais dentro da minha vida, ou meu projeto de santidade que eu tenho para ti. Como também Deus diz: Adão, aonde tu estás? Não estás mais comigo e estás fora dos meus projetos para a tua vida. Olha só. Porque qual era o projeto de vida para Adão? Que Adão vivesse na presença de Deus, santa e puramente a cada dia. Qual é o projeto de Deus para as nossas vidas, meus amados? Que nós vivamos na presença dEle de maneira santa e pura, sem pecado, e que nós andemos de maneira reta na presença dEle. Adão fugiu dos projetos de Deus. Qual era o projeto de Deus para a vida de Adão? Bênçãos. Imagina no Éden, Adão não teria muito que trabalhar, o trabalho veio depois. Se você reclama do teu trabalho, se Adão estiver no céu, quando chegar lá, você tem uma conversa com ele, meu amado.
Mas o problema de nós nos cansarmos no trabalho é adâmico. O problema das nossas fadigas é adâmico. O problema da nossa insatisfação com aquilo que nós temos que fazer é adâmico. Se Adão não tivesse pecado, ele desfrutaria do projeto de Deus, da maravilha de chegar lá, ter o sustento na árvore, poder comer, poder se deliciar, poder descansar. Ele foi chamado apenas para cuidar da obra do Senhor, da criação do Éden, para procriar, para ter filhos, trazer bênção para a vida dos filhos, mas a escolha dele fez com que ele perdesse o projeto de Deus para a sua vida. Aí Deus tem que retirá-lo do Éden. Aí ele passa a ter que, com suor, ter o seu sustento. A mulher tem dores de parto multiplicado. E começam as dificuldades da raça humana. É só continuar lendo os capítulos seguintes de Gênesis, em que Adão tem 2 filhos, Caim e Abel, e que um mata o outro. Imagina isso na concepção de um pai, ver um filho matando o outro filho. Mas ele perdeu o projeto de Deus. Como Adão perdeu aquilo que Deus tinha de mais importante, a eternidade. Ele só vai resgatar a eternidade depois no seu arrependimento, na sua entrega a Deus. Mas se ele tivesse morrido naquele instante, ele teria perdido a eternidade. Como nós, se alguém opta pelo pecado, se alguém faz a escolha pelo pecado, se morrer no instante do pecado, ele vai perder a eternidade. Nós cremos em céu e cremos em inferno. E nós não estamos falando de brincadeira, nem de fantasia, para tentar te assustar, ou para tentar inventar algo para que você possa ter um compromisso com Deus. Não, é a Bíblia que fala de céu e de inferno. E o homem que morre em pecado, ele vai para a condenação eterna. Se Adão tivesse morrido naquele instante, ele teria sido condenado, ele iria para a condenação eterna. Deus estava tentando dizer para ele: Adão, aonde tu estás? Porque não estás mais dentro do meu projeto de eternidade. Não estás. Perdestes, Adão, a comunhão comigo, perdestes a minha santidade, perdestes os projetos que eu tinha para ti, e perdestes o pior de tudo, ou o melhor de tudo, aliás, a eternidade. A eternidade. Sabe, olhar para esse texto, meus amados, é nos colocar na situação. E se fosse você aqui? E se Deus estivesse dirigindo essa pergunta para você? E como Deus está dirigindo essa manhã essa pergunta para cada um de nós? A pergunta que Deus está dirigindo para nós nessa manhã é: aonde ou onde tu estás? Tu estás com Deus? Ou tu estás longe de Deus? Tu estás em comunhão plena, verdadeira, genuína, santa com Deus? Ou tu estás nos teus prazeres, nas suas delícias, nas suas escolhas, achando que não tem nada demais? Se Deus chegasse nesse instante e resolvesse te levar, aonde? Ou para onde tu irias? Irias para o céu, a vida eterna, ou irias para o inferno, a condenação eterna? Hoje de manhã estávamos conversando, nós, os filhos, a respeito da nossa mãe. Uma das coisas que nós falamos entre nós foi a grande maravilha que conforta o nosso coração no momento de dor como este, é saber que onde está a nossa mãe? Ela está no céu que Deus preparou para ela. E é aonde nós queremos estar um dia para nos encontrarmos com ela e nos alegrarmos na presença do Senhor. Essa é a visão que nós, os crentes, temos que ter. Então, Deus nos trouxe aqui para que nós possamos refletir neste momento, porque a vida com Deus é de momento, não é para amanhã, nem foi a de ontem que você teve. Porque tem muito crente fiado ou confiado na vida que teve ontem com Deus. E tem muito crente sonhando na vida que vai ter amanhã, durante a caminhada nessa terra, com Deus. Não, a vida com Deus é momento, meu amado. É momento. É momento. Você tem que estar no momento pronto, você tem que estar no momento preparado, você tem que estar no momento apto, você tem que estar no momento firme com Deus. Por isso que não podemos vacilar, descuidar em momento algum. Deus volta-se para nós e pergunta para você agora: aonde tu estás? Aonde tu estás? Estás com Deus?
Ou estás longe de Deus? Estás vivendo a comunhão, a santidade, os projetos e a vida eterna de Deus? Ou estás fora disso totalmente? Essa pergunta é para mim. Essa pergunta é para você. Essa pergunta é para cada um de nós. Onde tu estás? Feche teus olhos, curva a tua cabeça. Deus nessa manhã nos trouxe para que tenhamos essa reflexão. Aonde tu estás? Como anda a tua vida com Deus? Como anda o teu caminhar com o Senhor? Adão fez a escolha errada. Adão e Eva optaram pelo caminho errado. E o caminho que eles escolheram os levou naquele momento para longe de Deus. Por isso a pergunta do Senhor foi: onde tu estás? Você está perto de Deus hoje? Você está vivendo a intimidade com Deus hoje? Você pode responder essa pergunta para Deus hoje: Senhor, eu estou contigo. Senhor, e quero viver contigo para todo sempre. Este é o momento em que Deus nos trouxe para que nos preparemos mais ainda a cada dia, para que guardemos essa palavra na nossa mente, no coração, para não perdermos jamais a visão de que quando Deus nos perguntar aonde estamos, nós possamos categoricamente afirmar: estou com Deus, estou em Deus. Fala com Deus nessa hora. Talvez você precise consertar algumas coisas na tua vida. Enquanto os nossos obreiros de Santa Ceia vão se preparar, você vai estar orando. Talvez você precise acertar o teu coração, pedir perdão a Deus, consertar alguns caminhos, consertar algumas escolhas, dizer para Deus: Senhor, eu não quero ser encontrado longe de Ti, eu não quero viver longe do Teu propósito, eu não quero viver longe do Teu querer, eu não quero viver longe da Tua eternidade, eu não quero viver longe da Tua santidade. Eu quero poder responder essa pergunta quando Tu fizeres a mim: aonde Tu estás, da maneira como Tu queres ouvir. Eu estou com Deus, eu estou vivendo em Deus, eu estou andando com Deus. Deus quer que você olhe para a tua vida, examine o teu coração nesta manhã. O apóstolo Paulo fala sobre isso: examine-se, pois, o homem a si mesmo e se torne digno da mesa do Senhor, se torne digno da comunhão com Deus. Ninguém pode ter comunhão com Deus se estiver em pecado. É necessário que você peça perdão. Se pedires perdão nesta manhã, Deus derramará a graça sobre a tua vida, Deus te perdoará, Deus te dará novas oportunidades, Deus permitirá que você participe da mesa dele. Deus te receberá e dirá para você que estão perdoados os teus pecados, as tuas transgressões, mas você tem que pedir perdão, se arrepender e ter uma nova vida, longe daquilo que é o hábito pecaminoso que você possa estar vivendo. Deus quer que você nessa manhã se reconcilie com Ele. Deus quer que nessa manhã você se fortaleça no relacionamento com Ele. Deus quer que nessa manhã você possa dizer: Senhor, estou contigo e quero permanecer a cada dia e a cada instante. Nós vamos orar nessa hora. Pai, Tu és aquele que conhece cada mente, cada coração aqui nessa manhã. Tu conheces a verdade sobre cada um dos Teus filhos. Tu sabes os caminhos que cada um tem andado, as escolhas que cada um tem feito. E nós somos individual, moral e espiritualmente responsáveis diante de Ti, ó Pai. Por isso chegamos diante do Teu trono nessa manhã para fazer a oração que Davi fez. Vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau e limpa-me. Se houver alguém caminhando de forma errada, que haja um arrependimento neste momento e uma limpeza profunda de mente e coração. Se houver alguém aqui nesta manhã que esteja por caminhos que não Te agradam, ó Senhor, que essa vida possa ter um encontro contigo e possa mudar o caminho e viver o caminho que devemos viver, que é Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Toma cada vida aqui nesta manhã nas Tuas mãos.
mãos. Toma cada um que aqui se encontra nas tuas mãos. Nosso maior tesouro, ó Senhor, não são os bens materiais. Nosso maior tesouro, Senhor, não é dinheiro, não é fortuna, não é riqueza. O nosso maior tesouro é a vida eterna com Cristo Jesus, e é isso que nós queremos. Então, Deus, derrama da tua graça nessa manhã, derrama do teu perdão nessa manhã, da tua misericórdia sobre vidas que precisam de arrependimento, e fortalece aqueles que estão no teu caminho, fortalece aqueles que estão na caminhada contigo, para que possam jamais se afastar deste caminho, jamais se desviar da verdade, mas viver uma vida que os conduza à eternidade contigo, ó Pai. Nós te adoramos. Vamos participar da tua mesa nessa hora, a mesa que traz os símbolos do teu amor por nós, do sangue derramado na cruz e do corpo entregue como oferta pelos nossos pecados. Que ao fazermos isso, estejamos fazendo com sinceridade de coração, em verdade de vida, em pureza de espírito, ó Pai. Que tomemos para nossa edificação e não para nossa condenação. Ó Deus, nós te adoramos. Recebe os elementos nessa hora, os obreiros que estarão ministrando a tua igreja, e bem assim abençoe a tua igreja. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Você que vai tomar da mesa do Senhor, colocar-se em pé, esperar até que o último irmão seja servido, para que juntos tomemos a mesa do Senhor. Os nossos obreiros estarão passando. Vocês vão vir à frente. Os irmãos poderão chegar à frente e tomar dos elementos da mesa do Senhor, para que juntos participemos da mesa do Senhor nessa manhã. O de cruz se erigiu, belo dia fugiu, como emblema de mágoa e dor. Não me esquece essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por quem pecado. Se eu sempre amarei a Jesus, seu triunfo meu gozo será. Pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, e por ela Jesus me salvou. Se eu sempre amarei a Jesus, seu triunfo meu gozo será. Pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Nessa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me perdão. Dele agora provém para mim todo
símbolo do corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, entregue por nós como oferta pelos nossos pecados naquele madeiro. Sempre que comerem, façam isso em memória dele e sejam agradecidos. Podem comer. Símbolo do sangue, o símbolo da nova aliança entre Deus e o homem, aliança de graça para a vida eterna. Sempre que beberem, façam isto em memória dele e sejam agradecidos. Podem beber. Nós vamos dar as nossas mãos e a uma só voz orarmos a oração que Cristo nos ensinou, a oração do Pai Nosso, e que ao declararmos essas verdades possamos procurar vivê-las cada dia mais, porque essa é a vontade de Deus, que vivamos segundo os seus ensinamentos. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, Senhor. Os irmãos podem se assentar. Nós vamos ter a abertura das nossas classes de escola dominical. Talvez tenhamos que fazer algum remanejamento hoje de manhã em alguma das classes, mas se você não tiver classe por ausência do professor, você pode estar na minha classe. Nós estamos estudando o livro de Romanos, e assim você não perderá a tua aula de escola dominical. Amém, glória a Jesus. Nós temos a alegria de receber os irmãos na escola dominical nesta manhã. Vocês são todos muito bem-vindos. Queremos cumprimentar os visitantes. Se há algum visitante entre nós, por favor, dê um aceno. Tem alguém desse lado da igreja que nos visita? Não? Somos todos de casa. Desse lado, temos. Seja bem-vindo, irmã. Deus abençoe a sua vida. Ali atrás também, Deus abençoe. Seja muito bem-vindo. É uma alegria para nós receber os visitantes nesta manhã. Os aniversariantes também. Se você completou mais um ano de vida, esse é o momento que nós reservamos para agradecer a Deus pela sua vida. Tem alguém que completou mais um ano, fez aniversário nessa semana ou na semana passada e não pôde estar aqui? Então vem cá para a gente orar, para a gente agradecer a Deus pela sua vida. Maria Elisa está me fazendo falta no coral, viu, Maria Elisa? Mais alguém? Não? Nem aniversário de casamento? Então tá bom, vamos nos colocar em pé. Vamos agradecer ao Senhor. Tem, né? Amém, glória a Deus, glória a Jesus. Santo e eterno Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos. Tu és o Deus doador da vida. Quero te agradecer, ó Senhor, por essas vidas que completaram mais um ano na tua presença. A minha irmã também, Senhor, que faz aniversário hoje, eu a coloco diante do teu trono, junto desses irmãos aqui. Que, ó Deus, o Senhor continue a abençoá-los grande e poderosamente. Que, ó Deus, o Senhor dê a esses irmãos cada dia mais unção do teu Santo Espírito, proteção dos teus anjos e alegria no coração, porque a alegria que vem do Senhor é a nossa força. Nós te agradecemos, ó Pai, também pela vida dos nossos visitantes nessa manhã, que eles também sejam alcançados pelo teu amor e pela tua graça. Nós te louvamos e te adoramos, em nome de Jesus. Amém. Tem lembrancinha, tá aqui, ó. Dona Antônia não tá, mas a lembrancinha tá. Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe grandemente. Os irmãos podem se assentar. Eu gostaria de estar lembrando o nosso versículo, né? Mudamos de mês, nós estamos com o propósito de decorar pelo menos um versículo por mês, pelo menos, né? Escola dominical pressupõe estudo, aprendizagem, e o decorar nos ajuda
né, nesse aprendizado da palavra de Deus, porque fica lá dentro da mente, do coração, faz com que a gente possa ter facilidade em meditar na palavra de Deus e aprender mais com o Senhor. Versículo do mês passado, quem lembra? Entrega. E o mais ele fará. Salmo 37, 5. E eu escolhi para fevereiro 2 versículos, que um é pergunta e resposta, então é muito fácil e muitos irmãos já sabem, mas gostaria que todos fixassem esses 2 versículos. Salmo 121, 1. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Vamos falar junto? Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém, glória a Deus. Eu quero deixar aqui a minha gratidão pela vida da dona Zilta. Perdão. A gente passou muitos momentos muito bons juntas. Tive 2 em especial. Quando eu me casei, eu era superintendente da escola dominical da Igreja Metodista. Os irmãos sabem que a minha origem é da Igreja Metodista. E a dona Zilta também. E eu estava fazendo um congresso de professores de escola dominical. E eu falei com ela, dona Zilta, me ajuda a preparar? E foi uma alegria. Sentamos juntas, preparamos. Ela foi lá, deu palestra, ajudou a organizar. Foi uma alegria, foi um momento de crescimento para mim. Passado alguns anos, eu já estava aqui na Igreja Jardim Leonor e saí de férias em julho. Quando eu voltei, ela tinha dado aula na escola dominical, que era a alegria dela, escola dominical, o ensino da palavra. E eu só recebi um recado, olha, dona Zilta já voltou, mas já deixou uma incumbência para você. O que foi? Começar o coral na igreja. Essa igreja precisa de um coral. E você foi incumbida pela dona Zilta, que já foi embora, de começar o coral. Se nós temos um coral hoje, foi ordem da dona Zilta. E assim nós começamos com a classe de mulheres e permanecemos até hoje para a glória de Deus. Então, eu agradeço a Deus profundamente pela vida dela. Deus abençoe. Vamos ter nossos estudos, né? Maravilhosa escola dominical. Deus abençoe. Vamos colocar em pé. Receber a bênção. Se você trouxe a tua oferta, eu esqueci do momento da oferta hoje de manhã, você pode estar depositando nos gasofiláceos da casa do nosso Senhor e Deus. Pai, nós queremos te agradecer por este culto na tua casa, pelo privilégio que teremos de participar da escola dominical e também pelo culto logo mais à noite, onde estaremos aqui para adorar o teu nome. Mais uma vez eu coloco toda a minha família nas tuas mãos. De uma maneira toda especial, meu Pai. Mas eu quero agradecer-te, ó Senhor, porque a nossa coroa está nos céus. Não somos cidadãos desta terra, somos cidadãos do lar celestial e da vida eterna que tu tens para nós. Quero te agradecer pelos anos de vida que tu nos destes em comunhão com a minha mãe, pelo privilégio de tê-la tido como nossa instrutora, mentora, formadora. E, ó Senhor, muito do que hoje eu sei e pratico é graças a ela. Então, Senhor, é um tempo de gratidão, um tempo em que nós podemos dizer a Ti muito obrigado. A Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor e adoração. E certamente, Senhor, nós a encontraremos na eternidade quando para lá partirmos, porque este é o grande projeto na vida de todo cristão. Olhar para os céus, olhar para o alto e saber que somos propriedades exclusivas do Deus vivo, todo-poderoso, e que ali é o nosso lugar, ali é a nossa casa, ali é o nosso lar. Nós abençoamos o teu povo na tua autoridade. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo e o amor de Deus, o nosso Pai, esteja com cada um de vós, agora e para todo sempre. Amém, Senhor. Deus abençoe, meus amados.